Olá, meus queridos. Chegamos à terceira questão aqui da prova da FATEC do segundo semestre de 2019. Uma prova que você vai verificar que ela é bastante teórica, né? Ela tem alguns conceitos físicos. A gente gosta disso, porque agora algumas universidades buscam aí mais aquela física mais matematizada, né? Claro que é importante, mas eu gosto da FATEC porque ela tem usado, pelo menos ultimamente, conceitos de física em suas questões, né? Então ele tem deixado um pouquinho a matemática na área de matemática, né? Claro que é importante, mas ela tem se preocupado em que o aluno saiba os conceitos de física, como nessa questão aqui. O professor do curso de materiais da FATEC apresentou aos alunos a seguinte citação: as fibras ópticas podem ser utilizadas para guiar a luz ao longo de um determinado caminho. A ideia é fazer um raio de luz percorrer uma fibra transparente, ricocheteando entre as suas paredes. Dentro do ângulo de incidência, o raio na parede da fibra seja sempre maior que o ângulo crítico. Se você estudou um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, de refração, reflexão, os conceitos básicos da ótica, você já se ligou aqui que ele está falando de esse ângulo crítico, né? A gente usa também a palavra ângulo limite. Lembra disso? A diferença que existia entre, posso até fazer aqui, ó, deixa eu pegar uma reguinha aqui, ó. Se eu, por exemplo, tenho uma superfície e aqui eu tenho minha reta normal, tá? Essa aqui é essa amarela, aqui vamos marcar como a reta normal. Se você emite um feixe de luz que vem de um ponto aqui, ó. Tá vendo esse meu laser vermelho aqui? E aí ele bate exatamente com a reta normal. Vamos lá, vou bater aqui, ó. O que eu posso ter depois que ele vier para cá? Eu posso ter três condições. Ou ele pode sofrer a reflexão, ou ele pode sofrer, quando ele vem rasante aqui, né? Rasante à superfície, ou então ele pode vir e entrar aqui no meio. Quando ele faz para esse caso aqui, a gente tem a chamada reflexão. Isso aqui você já estudou. Quando ele muda de meio, ele entra dentro do meio, né? Ele sofre a sua refração. E como é que a gente encontrava isso, né? A gente encontrava esse ângulo, seno do ângulo limite, né? Como sendo n do menor meio, o índice de refração do menor, sobre o n do maior. Essa questão ela é muito mais fácil daquilo que eu estou falando aqui. Eu só estou te dando uns toques de teoria aqui para você depois dar uma aprofundada. Então a gente tem um determinado ângulo, o ângulo θ aqui, de incidência, e dependendo, se você tem um ângulo limite menor do que esse valor, ele sofre refração. Se ele for maior, ele sofre reflexão. Se ele for exatamente igual, ele vem aqui rasante, paralela à superfície do meio, dos dois que separam os dois meios. Então, ele fala assim, ó, em seguida ele pediu para que os alunos respondessem de maneira assertiva ao conceito físico a qual se refere. Bom, bastante simples, né? O ângulo limite aqui, porque o que se espera que o aluno saiba? Que quando a gente fala de uma fibra ótica, esse raio de luz ele vai sofrendo diversas reflexões aqui. E essas reflexões, elas vão embora. Não para, não. Aqui não tem por que parar, né? Porque esses ângulos vão sofrendo reflexões e continuam. Para que a gente tenha essa condição, a chamada reflexão total, aí eu vou também te ajudar a relembrar. Se você não viu, depois vale a pena você fazer um estudo sobre a reflexão total, que é diferente da reflexão, tá? A reflexão total ela tem duas condições para que isso aconteça. Primeiro, eu tenho que estar indo, o caminho precisa ir do índice de maior N, para o índice de menor n. Já vi muita pegadinha, o rapaz, a pessoa que está fazendo o enunciado, fala que o raio de luz está no índice de menor no meio de menor índice comparado com o outro. Aí não vale, só tem reflexão total se eu estiver aqui incidindo, né, fazendo incidência no n de maior meio em comparação para o de menor meio, tá? E nós também temos que ter que o ângulo, né,
precisa ser maior que o limite. Maior que o ângulo limite. Maior que o limite. Eu vou colocar assim, maior que o limite, para que você entenda que esse ângulo aqui, o ângulo de incidência aqui que bate aqui, ele vai ter que ser maior do que o ângulo. E aí, nessa situação, você tem uma reflexão total e aí a resposta correta é o ângulo limite. Só para lembrar o que é difração, né? Difração é essa propriedade com que um feixe de uma onda, ela tem essa propriedade de contornar alguns meios, né? Exemplos aí de você, de repente, gritar numa... tá na rua, grita e uma pessoa por cima do muro te escuta. Propriedade da onda sonora contornar alguns anteparos, no caso aí um muro, né? Polarização é quando a onda vem, as ondas transversais, né? Elas vêm fazendo o seu caminho e elas vêm em várias direções. Eu coloco um feixe de luz bem fininho aqui, onde eu consigo direcionar para onde aquela onda, como ela vai continuar o seu caminho depois daquele feixe. Né? Então a onda está vindo assim, imagine que eu coloque um feixe de luz nessa direção. Eu só vou permitir que as ondas transversais atravessem nesse caminho. Se ela vir em outra direção, não vai poder passar por aí, porque existe apenas naquela direção a possibilidade de passagem. Né? O espalhamento é quando a gente tem quando a luz é totalmente absorvida aí pelo corpo e depois ela é remitida. Um exemplo clássico é o que a gente tem com a cor do céu ser azul. Depois você dá uma estudadinha sobre esse tema que é bastante legal. Depois saber o que significa essas questões de espalhamento. E também a dispersão luminosa, que é aquele conceito em que a luz branca, né, ela é formada por várias outras coisas, 7 outras coisas. E quando ela sofre refração, a cor violeta ela tem um comportamento diferente da cor vermelha. Né? Então a gente faz essa dispersão luminosa, e o exemplo clássico é o arco-íris. Né? Então, dessas todas, a que encaixa melhor é o ângulo limite. Eu poderia ir diretamente nela, né? Mas quis destacar um pouquinho cada uma delas, da A, B, a D e a E, para que vocês estudem mais um pouquinho esses conceitos, que eles são importantes em algumas provas que vocês verão por aí, inclusive também as provas do Enem, que adoram essas questões, saber definir cada uma desses fenômenos, ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Qualquer dúvida, escreva aí no chat, beleza? É isso aí.